Caríssimos fiéis, o Evangelho desse domingo nos apresenta uma cena de profunda compaixão divina. Nosso Senhor, vendo a multidão que o seguia há 3 dias no deserto, se compadece dela e opera o milagre da multiplicação dos pães. 7 pães apenas nas mãos dos discípulos eram toda a provisão disponível para alimentar 4.000 pessoas. Humanamente impossível. Contudo, entregues nas mãos benditas do Salvador, esses mesmos 7 pães não somente alimentaram toda aquela multidão, como ainda sobraram 7 cestos cheios. Meus caros, há nesse milagre uma lição preciosa para a nossa vida espiritual, que se conecta intimamente com a epístola de hoje. São Paulo nos exorta a nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Mas como realizar esta morte ao homem velho com as nossas fracas forças? Como vencer o pecado que teimosamente ressurge em nós? A resposta está diante dos nossos olhos. Assim como nosso Senhor multiplicou os pães, Ele multiplica nossos pobres esforços no combate espiritual. Cassiano, um mestre da vida espiritual, próximo dos padres do deserto, nos ensina: como no milagre dos pães, o Senhor não criou do nada, mas multiplicou o que os discípulos trouxeram, assim também na vida espiritual, Ele não opera onde não há nada de nossa parte, mas multiplica infinitamente os nossos pequenos esforços. Consideremos, meus caros, primeiramente a nossa condição. Tal como os discípulos no deserto, olhemos para nossos recursos espirituais. Nós olhamos para nossas fracas forças e, eventualmente, podemos desanimar ou até mesmo desesperar. 7 pães para 4.000 pessoas. Que são nossas fracas resoluções diante da força do pecado? Que vale nossa tíbia vontade contra as paixões que nos assaltam? Reconhecer a nossa pobreza e fraqueza não é defeito, meus caros, é o princípio da sabedoria. Os discípulos não fingiam ter mais do que eles possuíam. Não disseram a nosso Senhor: vamos dar um jeito, podemos resolver isto sozinhos. Eles lhe apresentaram honestamente a sua penúria, apenas 7 pães. E assim nós devemos nos apresentar diante de Deus, sem máscaras, sem fingimentos. Nossa força de vontade fraca, nossa constância vacilante, nossa caridade imperfeita, nosso amor a Deus tíbio. Eis os nossos 7 pães. Mas, e aí está a grande maravilha da graça, é justamente esta humilde confissão de nossa fraqueza que atrai a misericórdia divina. Santo Agostinho, o grande doutor da graça, suplica: dá o que ordenas e ordena o que queres. Reconhece o santo que nada podemos sem Deus, mas também proclama que tudo podemos com Ele. Notemos bem o que fizeram os discípulos: entregaram tudo o que tinham. Não guardaram um pão sequer para si, como que dizendo: ao menos garantamos a nossa própria refeição. Não, eles puseram os 7 pães inteiramente nas mãos de Cristo. E eis a segunda lição, meus caros: no combate espiritual não podemos fazer reservas. O velho homem é astuto,
Se deixarmos uma porta entreaberta, por ali entrará novamente. Se dissermos, morrerei para todos os pecados, exceto para este pequeno defeito que tanto estimo, nós já fracassamos. Se nós deixamos espaço para algum pecado de estimação, ele tomará conta de nós inteiramente. A nossa entrega deve ser total. Nossos sacrifícios, por pequenos que sejam, devem ser entregues nas mãos de Cristo. Nossos jejuns, por mais que sejam discretos, devem estar nas mãos de Cristo. Nossas orações, ainda que com algumas distrações, nas mãos de Cristo. Nossos atos de paciência, por imperfeitos que sejam, nas mãos de Cristo. Nossos esforços para perdoar, custosos e eventualmente incompletos, tudo, absolutamente tudo, devem ser entregue nas mãos benditas do Salvador. São João Crisóstomo nos anima: façamos o que está em nosso poder e Deus suprirá o que nos falta. Notemos bem, façamos o que está em nosso poder, não o que está no poder dos anjos, dos santos, dos grandes místicos, o que está em nosso pobre poder. 5 minutos de oração sincera ofereçamos a Deus. Uma pequena mortificação entreguemos a Deus. Um ato de caridade imperfeito, não o desprezemos. E o que faz nosso Senhor com estes pobres dons? O Evangelho nos diz que Ele tomou os pães, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos. E aqui, meus caros, cada gesto de nosso Senhor é significativo. Ele tomou os pães, deu graças, partiu-os e os deu aos seus discípulos. Ele toma os nossos esforços, por menores que sejam, Ele os toma porque são preciosos aos seus olhos. Ele dá graças. E sim, meus caros, afinal Deus muito se alegra com as nossas pequenas vitórias. Ele os parte e distribui. Ele multiplica o que era pouco. Transforma o que era fraco em força, o que era imperfeito em um verdadeiro instrumento de santificação. É a graça santificante operando esta maravilha. Tal como o pão permanece pão, mas se multiplica miraculosamente, nossos atos permanecem nossos, mas ganham um valor sobrenatural. Um copo d'água dado em nome de Cristo vale mais que tesouros oferecidos por vanglória. Uma Ave Maria rezada com devoção pesa mais na balança divina que longas orações feitas maquinalmente por mera rotina. O contraste, meus caros, é admirável. De um lado, nossa pequenez, do outro, a magnificência divina. Somos mendigos oferecendo migalhas, mas essas migalhas, tocadas pela graça, tornam-se um maravilhoso banquete celestial. Observemos ainda, meus caros, que a multidão estava com Cristo havia 3 dias. 3 dias no deserto. Não vieram apenas ouvir um sermão e partir. Perseveraram, mesmo quando o alimento natural faltava. E aqui nós aprendemos que o combate contra o homem velho não é obra de um dia. E São Jerônimo nos adverte com realismo. O homem velho não morre senão golpe por golpe. Não imaginemos que uma confissão bem feita, um retiro fervoroso, uma comunhão piedosa resolverão definitivamente nossos problemas espirituais. Nem descobriremos em um simples aconselhamento. Nós nem descobriremos em um simples aconselhamento com o padre um segredo, um truque especial para vencer algum vício.
Não há um código secreto para desbloquear um poder como se fosse um videogame. Não há truques, não há atalhos. Não, meus caros, cada manhã nós devemos renovar o nosso combate. Cada tentação vencida é um golpe no velho homem, mas ele vai se levantar novamente. Cada ato de virtude o enfraquece, mas não o mata de vez. O nosso combate só cessará no céu. Enquanto estivermos vivos, deveremos combater os inimigos da nossa alma, o demônio, o mundo e a carne. Se nós vencermos algum vício, se nós abandonarmos um mau hábito, teremos outro para combater. Nosso Senhor nos dará a graça de enxergarmos outras virtudes que nós poderemos conquistar. A nossa santificação é um trabalho de toda a vida, é um trabalho diário, constante, por vezes penoso e até mesmo tedioso. Mas, e aqui está o consolo, cada pequena vitória é multiplicada pela graça. Vencemos uma pequena impaciência pela manhã, a graça multiplica essa vitória. E ela a multiplica, fortalecendo-nos para as tentações da tarde. Fizemos um ato de caridade custoso. Este ato gera graças, não somente para nós, mas para toda a Santa Igreja. É como os cestos que sobraram, sete cestos cheios. A graça sempre excede as nossas necessidades. Nunca ficamos apenas com o suficiente. Deus nos dá com superabundância. E quais são esses frutos, meus caros? Primeiro, a paz de consciência. Quando nós cooperamos com a graça, mesmo em coisas pequenas, sentimos aquela paz que o mundo não pode dar. É a paz de quem está no caminho certo, ainda que avance com lentidão. Em segundo lugar, nós temos o crescimento nas virtudes. Como uma bola de neve que desce a montanha, nossos pequenos atos de virtude vão crescendo. A paciência de hoje facilita a paciência de amanhã. A caridade praticada agora abre o nosso coração para uma maior e mais intensa caridade no futuro. E em terceiro lugar, nós temos o auxílio aos outros. Assim como os pães multiplicados alimentaram toda a multidão, os nossos pequenos esforços multiplicados pela graça beneficiam o corpo místico de Cristo inteiro. Uma mãe que oferece com paciência os trabalhos de casa, um pai que suporta com mansidão as contrariedades do trabalho, uma criança que obedece prontamente. Todos esses pequenos atos multiplicados pela graça são pães que alimentam espiritualmente toda a nossa santa amada igreja, e isso pelo mistério da comunhão dos santos. Mas, meus caros, desçamos ao concreto. Como aplicar essa doutrina em nossa vida cotidiana? No exame de consciência noturno, não nos desanimemos ao ver as nossas faltas. Ofereçamos a Deus o pequeno esforço de reconhecê-las com humildade. Este simples ato de conhecimento próprio nas mãos de Deus torna-se luz para o dia seguinte. Nós temos a graça de observar com
antecedência quais são os combates que nós travaremos. Quando vier a tentação, e virá certamente, não confiemos em nossas forças, mas também não desesperemos. Façamos o pequeno esforço de dizer não, ainda que sintamos toda a nossa fraqueza. Esse não vacilante, sustentado pela graça, vale mais que 1000 propósitos presunçosos. Na oração diária, não ambicionemos êxtases místicos. Sejamos realistas. 5 minutos de uma oração sincera na presença de Deus, um terço rezado com a nossa atenção possível, a meditação de uma passagem do Evangelho, eis os nossos 7 pães que Deus multiplicará. Na prática da caridade, não esperemos as grandes ocasiões. Suportar o nosso próximo com um sorriso, a paciência com os defeitos do cônjuge, uma ajuda prestada com simplicidade e sem alarde, são pequenos pães que, abençoados por Cristo, alimentarão muitos. Mas, retornemos ao nosso exame de consciência. Há aí algo que é ainda mais profundo, meus caros. Nas faltas e fraquezas que diariamente manifestamos, podemos também oferecer a nossa própria indigência e miséria a Deus. Parece paradoxal, mas é uma verdade consoladora. Nossas quedas, reconhecidas e oferecidas com humildade, tornam-se degraus para subirmos ao céu. Crescendo no conhecimento de nossa miséria, nós crescemos na confiança, na misericórdia de Deus. Aprendendo a nossa radical dependência, nós abrimos espaço para que a caridade divina opere em nós. Os santos não foram aqueles que nunca caíram, mas aqueles que souberam transformar cada queda em um ato de humildade, em uma renovação da confiança. Meus caros, com efeito, muitas vezes nós nos preocupamos tanto em oferecer a Deus nossos pequenos atos virtuosos e nossas raras vitórias, que esquecemos de oferecer a Ele também as nossas quedas e humilhações. No entanto, também as nossas quedas são instrumentos que a providência usa para a nossa santificação e para a sua maior glória. Afinal, meus caros, se nosso Senhor instituiu o sacramento da penitência, foi precisamente para mostrar que até mesmo do mal do pecado, Ele pode tirar um bem maior para nossas almas e uma maior glória para si. A água da contrição transformada no vinho do perdão sacramental, eis outro milagre da multiplicação divina. A nossa miséria confessada torna-se ocasião de misericórdia. A nossa fraqueza reconhecida torna-se motivo de fortaleza sobrenatural. Meus caros, não nos percamos e não percamos a coragem no combate espiritual. Sim, nós somos fracos. Sim, o velho homem resiste. Sim, caímos e cairemos repetidamente. Mas temos um Salvador compassivo que não despreza os nossos pobres esforços. E assim São Bernardo de Claraval nos deixa uma síntese admirável. Remove o livre-arbítrio e não haverá o que salvar. Remove a graça e não haverá como salvar. Meus caros, nós devemos fazer a nossa parte, pequena, imperfeita e vacilante, que Deus fará a sua, grande, perfeita e constante. Olhemos para o altar, meus caros. Ali, sob as espécies do pão, está o mesmo Cristo que multiplicou os pães no deserto. Ali está aquele que toma nossas pobrezas
e as transforma em riquezas espirituais. Ali está nossa força, nosso alimento e nossa esperança. Meus caros, que Nossa Senhora, a quem nunca faltou generosidade em cooperar com a graça, nos alcance a perseverança neste combate. Que jamais nós desistamos de oferecer nossos 7 pães, nossos pequenos esforços diários, pois nas mãos de seu divino Filho, eles se tornarão alimento de vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.